gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa história do Brasil, perfeito? Hoje é uma das aulas mais importantes para a gente, tanto em questão histórica de fato, quanto em questões de concurso de fato, beleza? De recorrência em provas no geral. É uma matéria bastante relevante, tá legal? Porque a matéria de hoje, a gente vai entender o período joanino, o que aconteceu, o que o Dom João fez aqui no Brasil, mas por que isso é relevante para a gente? Isso é relevante porque esse período vai ficar muito importante para a gente, por conta de que ele vai ser necessário para a gente chegar na nossa independência, tá legal? Posteriormente ao Dom João VI do Brasil, a gente já começa o nosso período de independência, ou seja, livre de Portugal, não é mais uma colônia, agora é um país independente, fechou? Então, o mais importante da aula de hoje é você notar esse crescimento gradual que o Brasil vai ter para se tornar um país independente, tá? Eu vou pontuar bem esses pontos quando a gente for passar por eles durante a aula de hoje. Vou ter bastante margem nesses pontos. De fato, é o que é mais relevante para a gente, pensando aqui no período joanino num geral, fechou? Sem muita enrolação, vamos começar já logo. Vamos lá. Como é que a gente chega no período joanino? O período joanino, basicamente, rapidamente, é o período em que o Dom João VI ele vai vir e vai ficar aqui no Brasil. Vamos tentar entender como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que, por que o rei saiu lá de Portugal e veio aqui para o Brasil? Beleza? Vamos tentar entender a situação. Vamos lá. Nesse mesmo período, 1800 ali na Europa, estava acontecendo uma coisa que a gente conhece como guerras napoleônicas. Todo mundo já ouviu falar sobre guerras napoleônicas? O que são as guerras napoleônicas, basicamente, beleza? O Napoleão, depois ali da nossa Revolução Francesa, depois do golpe lá que teve e tudo mais, o Napoleão acaba assumindo o governo francês e ele acaba entrando em guerra com vários outros países da Europa no geral, que entraram em conflitos com ele no período anterior. Isso vai afetar Portugal, beleza? Porque a França ela tinha um grande rival que era a Inglaterra, tá? Por que a gente tem que saber entre França e Inglaterra? Porque a Inglaterra era o principal parceiro econômico de Portugal, fechou? Isso que é relevante para a gente aqui nesse momento. A Inglaterra era um parceiro econômico muito grande de Portugal. Então, o que acontece? Estava tendo as guerras napoleônicas, o Napoleão ele vai e decreta bloqueio continental com a Inglaterra. O que significa um bloqueio continental? Alguém tem alguma ideia? Perfeito. Se eu declarar bloqueio continental contra, por exemplo, Cuba, que sofre um bloqueio continental até hoje em dia, nenhum outro país do mundo pode comercializar com aquele país, ou vai sofrer alguma consequência ali por parte de quem impôs o bloqueio, perfeito? No caso aqui das guerras napoleônicas, quem vai impor esse bloqueio continental na Inglaterra é o próprio Napoleão. Por que ele faz isso? É uma forma de você enfraquecer a economia do país, tá legal? Você corta os contatos, as ligações que ela tem, e ela acaba aqui enfraquecendo com o passar do tempo. Isso é normal. Isso aí é estratégia normal, beleza? Então, assim, por que é relevante pra gente? Porque quando Napoleão decreta o bloqueio continental em cima da Inglaterra, tem um país que não vai respeitar esse bloqueio continental. Qual que é esse país? Portugal, perfeito? Em resposta a Portugal não ter aderido o bloqueio continental, o que vai acontecer? Os franceses vão invadir Portugal, fechou? E aí, dessa forma, o rei português ele vai decidir, vai optar por sair de Portugal e vir para a colônia, que seria aqui o nosso Brasil, fechou? Então, por volta de 1808, Dom João VI chega no Brasil e se dá início ao período que a gente conhece como período joanino, beleza? O período joanino ele é o último período da história que a gente tem que se retrata ali do período colonial do Brasil. Então, o período colonial do Brasil vai de 1530, quando começa a colonização efetivamente, e finaliza em 1822, quando a gente tem, de fato, a independência do Brasil. Aí, depois disso, Brasil independente, a gente vai ver o primeiro reinado, regente, segundo reinado e tudo mais, beleza? Mas aí, nada mais de colônia, nada mais de pacto colonial, nada mais de ficar devendo para Portugal, fechou? Todo mundo entendido a história aqui da fuga da família real?
vão sair de Portugal fugindo dos franceses. Os franceses vão invadir Portugal. Dessa forma, o Dom João VI, escoltado pela marinha inglesa, ele vai vir para o Brasil para fugir da França, tá legal? Inclusive, é interessante, a França ela vai invadir Portugal por onde? Alguém tem alguma ideia? Alguém sabe? Por onde que a França invade Portugal? Espanha, perfeitamente. Como é que eles invadiram pela Espanha, sendo que a Espanha era vizinha de Portugal? Aí que está a grande situação. A França, ela tomou a Espanha antes de tomar Portugal. Ela tira o rei espanhol e coloca o primo, sobrinho, alguma coisa assim, do Napoleão Bonaparte como rei ali da Espanha. Dessa forma, pelo território espanhol, a França invade o território português, fechou? Isso é interessante para a gente, que vai gerar alguns contrapontos aqui na América Latina, beleza? Um exemplo interessante, quando o Dom João VI chega no Brasil, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? Invadir a Guiana Francesa. A ponto de quê? A ponto de tentar afetar o Napoleão Bonaparte, beleza? O Napoleão Bonaparte que estava na França, fechou? Então, essa é uma das estratégias que a gente vai tomar quando começar, de fato, aqui o nosso período joanino, fechou? Mas, recapitulando rapidamente, Dom João VI vai fugir de Portugal, vai vir para o Brasil escoltado pela Inglaterra, tá? Mas por que Portugal não podia aderir ao Pacto Colonial, ao bloqueio continental? Alguém tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Devia muito para a Inglaterra? Sim ou não? Isso aqui é verdadeiro, tá legal? Já ouviram falar num tratado que a gente conhece como Tratado de Panos e Vinhos? Ou Tratado de Methuen também? Pode ser isso daí. Como é que funcionava esse Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos? Portugal dava vinho em troca de tecido, em troca de roupa, em troca de pano, que vinha da Inglaterra. Pensando num primeiro momento ali de Revolução Industrial e tudo mais, num primeiro momento parece ser um acordo muito bom, beleza? Porém, contudo, entretanto, com o passar do tempo, o tecido, a roupa no geral, ela fica muito mais barata, muito mais fácil de produzir do que um vinho, especificamente falando. Até porque na Revolução Industrial, as máquinas que surgem são as máquinas de tecer tecido no geral ali. Então, fazer roupa, fazer tecido, produzir essas coisas, se tornam muito mais baratas e muito mais rápidas, beleza? E em contraponto, é fácil, é barato, é rápido fazer um vinho, eu produzir um vinho? Não, custa muito dinheiro, custa bastante tempo, beleza? Então, com o passar do tempo, esse tratado de Methuen, ele começa a dar prejuízo para Portugal e dá muito dinheiro para a Inglaterra, tá? Inclusive uma questão interessante. Outro país que também assina esse tratado de Methuen é a própria França, beleza? Então, tanto os dois países, quanto Portugal, quanto a França, nesse exato momento, estão devendo dinheiro para a Inglaterra, tá? Pensando no contexto ali de 1800, começo do século XIX que a gente está aqui agora, a França é o país mais desenvolvido do mundo em questão industrial, em questão marítima também, principalmente, beleza? Então, assim, nesses pontos, era quase que impossível bater com a Inglaterra naquele período, fechou? Então, por conta disso e de alguns outros pontos, Portugal acaba não aderindo ao bloqueio continental, continua fazendo comércio com a Inglaterra. Dito isso, Napoleão vem e invade Portugal. Com isso, Napoleão foge para o Brasil, escoltado pela marinha inglesa. Inclusive, uma questão interessante, uma questão um pouco curiosa, quem elabora esse plano da fuga do Dom João VI para o Brasil é um ministro inglês. É um ministro inglês que estava no território português que elaborou esse plano. Inclusive, ele elabora esse plano um ano antes da França invadir Portugal, tá legal? Então, eles já tinham essa carta na manga, ó, desde muito tempo, antes da França, de fato, invadir Portugal. Fechou? Todo mundo entendido a situação aí? Beleza? Fato é que logo depois, 10 anos mais pra frente, aí, acaba que a França cai, Napoleão perde a guerra, exilado e tudo mais, e acabou Guerras Napoleônicas, beleza? Aí vai gerar algumas consequências aqui pra gente também, que vai ser muito relevante pra gente, muito relevante pensando na questão da independência posteriormente. Mas agora que a gente entendeu mais ou menos um contexto, uma base pro que vai vir a seguir aqui agora, vamos dar início de fato a falar do período joanino. Tudo que a gente viu até agora, somente um pré, contextualizando o que vai acontecer agora. Fechou? Todo mundo entendido como é que o Dom João VI veio parar no Brasil? Por que ele veio para cá? Beleza? Ok, então vamos começar aqui a aula de hoje de fato.
Rapaziada, aqui tudo que eu já comentei com vocês, com exceção do último ponto ali, que em 1808, uma das primeiras coisas que o Dom João VI faz quando ele chega no Brasil é decretar a abertura dos portos às nações amigas. Aqui, leia-se, nações amigas, leia-se como Inglaterra, principalmente Inglaterra. É porque era o grande parceiro econômico de Portugal, era a Inglaterra, fechou? Questão interessante. Isso aqui representa pra gente o fim do pacto colonial. Porque o que dizia o pacto colonial? A colônia só pode fazer comércio com a metrópole, beleza? Só que a partir do momento que o Dom João VI autoriza a gente ter esse comércio entre Brasil, colônia e Inglaterra, isso significa basicamente rompimento do nosso pacto colonial, beleza? A gente tem a colônia Brasil fazendo comércio com a Inglaterra, não é mais um país Portugal, beleza? Então, assim, a gente quebrou a questão do pacto colonial, fechou? Isso parece besta no primeiro momento, tá, beleza, acabou o pacto colonial, mas o que isso significa pra gente a longo prazo? Alguém teria alguma ideia? Alguém sabe responder? Por que isso é tão importante pra gente nesse período? Alguém? Sentimento nacionalista? Acho que não. Vamos tentar dar uma olhada. Nota, até esse momento, o Brasil ele era dependente, economicamente falando, de Portugal, fechou? Só podia fazer comércio com Portugal. A partir do momento que eu posso fazer comércio com a Inglaterra, isso não me dá uma certa liberdade, uma certa autonomia? Beleza? Todo mundo entendeu isso daí? A partir do momento que a gente tem a liberação do comércio entre Brasil e Inglaterra, o Brasil ele adquire autonomia, uma independência em relação de Portugal na questão econômica, na questão financeira, na questão de comércio, beleza? Isso abre muitas oportunidades novas, beleza? Porque antes eu só podia comprar e vender de Portugal. Agora eu posso comprar e vender de Portugal e da Inglaterra. Então nota só, para quem que eu vou vender agora? Quem pagar mais. De quem que eu vou comprar agora? De quem tiver um produto melhor. E nessa ocasião aqui, quem pagava mais e quem tinha o produto melhor para vender para mim? Inglaterra, beleza? Então a partir desse momento a gente começa uma parceria econômica bastante duradoura até com a nossa Inglaterra, fechou? Questão interessante para a gente. Por que isso é relevante? Porque agora o Brasil já é independente, economicamente falando, de Portugal, fechou? Mais alguns pontos aí e a gente já vai ser quase basicamente independente de Portugal. Só vai continuar mantendo as relações ali até que a gente romper, de fato, todos esses vínculos aí que a gente tem, que vai acabar acontecendo em 1822 com a nossa independência de fato, beleza? Prosseguindo. Todo mundo entendido a importância aqui do fim do pacto colonial? Beleza? Todo mundo entendeu que agora a gente tem a questão da independência econômica, independência financeira do Brasil? Fechou? Isso aqui é relevante para quê? Para a gente ser economicamente independente, beleza? Então, é relevante esse ponto aqui. Esse é o primeiro ponto importante da aula de hoje, o primeiro ponto alto, de fato, da aula de hoje. Fim do pacto colonial, tá? Fiquem com isso em mente e do porquê que isso aqui é importante. Isso aqui vai acarretar, mesmo que vocês nem percebam, na nossa independência do Brasil, beleza? Prosseguindo aqui. Em 1810, 2 anos depois, já que o Dom João VI chegou, ele decreta o Tratado de Comércio com a Inglaterra. Para algumas outras situações que a gente já vai entender também. A gente tem um Tratado de Comércio com a Inglaterra, proibição da aquisição no Brasil e fim gradual do tráfico negreiro. Uma questão aqui interessante. A Inglaterra era um país que era contra a questão da escravidão. Alguém tem alguma ideia do porquê que ela era contra a escravidão? Alguém? Vamos lá. A Inglaterra era um país industrializado? Sim. Ela é um país que dependia basicamente de comércio? Via fazendo comércio? Sim, também. Agora, pergunto para vocês. Um escravo, ele pode comprar um produto industrializado? Sim ou não? Por que não? Ele tem dinheiro para comprar? Beleza? Então nota a situação aqui. Por que a Inglaterra é contra a escravidão? É porque ela é boazinha, sim ou não? Não. É porque ela quer o quê? Ela quer pessoas que possam comprar os produtos dela. O escravo ele não recebe dinheiro. Por conta disso, ele fica impossibilitado de comprar, de ter acesso aos produtos ingleses, beleza? Então, qual que é a ideia da Inglaterra? Eu vou forçar o fim da escravidão. Dessa forma, as pessoas vão começar a trabalhar, vão começar a receber um salário e assim elas vão começar a consumir os meus produtos, beleza? Então, assim, é uma forma de aumentar o lucro da Inglaterra, fechou?
Então, por isso que ela começa a combater a questão da escravidão, não só no Brasil, tá legal? No mundo inteiro, tá? A gente vai ter bastante pressão referente à Inglaterra para acabar com a questão aqui da escravidão no Brasil. Vai ficar vão ser uma série de leis que vão acontecer aqui no Brasil de fato, até a gente chegar de fato na Lei Áurea lá em 1808 para acabar de fato com a escravidão. Todas essas leis referentes à questão da escravidão, tem a lei do sexagenário, tem a lei do ventre livre e tudo mais, tudo são leis contra a escravidão, que a gente vai criar puramente por pressão da Inglaterra, fechou? Então, fiquem cientes nisso também, beleza? E um outro tratado importante também, que é o Tratado de Comércio e Navegação. O que dizia esse Tratado de Comércio e Navegação? Esse tratado é um tratado alfandegário. Alguém significa o que significa alfandegário aí? Perfeitamente. É um imposto para você importar produtos para o seu país, beleza? Por que existe esse imposto? Para você ter uma certa defesa, defender ali a economia do seu país, tá? Porque o que acontece? Se você não tem nenhum tipo de imposto sobre produto importado, a indústria nacional ela vai se desenvolver? Não, porque eu posso comprar de fora barato e melhor, tá? Então, dessa forma, com o imposto, eu acabo defendendo a minha economia, a minha indústria e dou um espaço para ela conseguir se desenvolver. Porém, contudo, entretanto, aqui nesse período a gente não vai ter nenhum tipo de evolução industrial no Brasil. A gente já vai entender alguns pontos referentes a isso daí também. Mas saibam que esses impostos, eles existem exatamente isso, para proteger a economia do Brasil, para que ela possa se desenvolver, beleza? Vamos lá. Esse tratado comercial aqui, ele tem uma questão muito interessante, que são as tarifas, que são as porcentagens. Eu vou até colocar aqui no quadro, para vocês ficarem atentos, em cima dessas porcentagens, beleza? Primeiro país, o país que vai pagar as menores taxas para fazer a importação aqui para o Brasil é a Inglaterra, beleza? Produtos importados da Inglaterra, eles vão sofrer uma taxa, uma tarifa de 15%, beleza? O segundo país, agora está o ponto interessante, o segundo país aqui é Portugal, que vai pagar uma tarifa de 16%. Nota, eu estou pagando mais para quem de imposto? Para Portugal. Quem tem o melhor produto aqui? Portugal ou Inglaterra? Inglaterra. Dito isso, eu só vou comprar de quem? Da Inglaterra. Não faz sentido eu comprar de Portugal. Aí vocês, mas não faz sentido. O próprio governo português criou isso aqui. Alguém sabe do porquê? Alguém teria alguma ideia do porquê que isso aqui acontece? Oi? Perfeitamente, tá legal? Rapaziada, em 1810, a França ainda está invadindo Portugal. A França ainda está em Portugal. Então, o que acontece? Essa tarifa aqui é basicamente por conta disso. Quem domina os portos portugueses neste exato momento não são os portugueses, são os franceses, beleza? Por conta disso, a gente tem essa tarifa maior para Portugal do que para Inglaterra, tá legal? Porque não faria sentido o rei de Portugal criar uma tarifa que seja mais caro para ele do que para Inglaterra. Não faz o menor sentido, tá? Só que a partir do momento que a gente entende que a França ainda está controlando os portos lá de Portugal, aí ok, aí a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, beleza? E a última tarifa que a gente tem é para o resto ali, para o restante, né? De 24%. Por que eu estou colocando a lousa? Porque eu estou deixando bem clara a situação toda? Isso aqui já foi questão de provas inúmeras vezes, tá legal? Inclusive, esses números aparecem com muita frequência. 15%, 16%, é mais caro, é mais barato, beleza? Então, fiquem atentos a essas tarifas aqui, fechou? Rapaziada, todo mundo entendido essa situação aqui do Tratado de Comércio e Navegação entre Inglaterra e entre Portugal? Beleza? Ok. Vamos prosseguir, então? Vamos falar algumas realizações do Dom João VI aqui no Brasil, tá legal? O primeiro ponto é bastante interessante, que é a permissão para a produção de manufaturados. Ele basicamente vai revogar o alvará de 1785. Na aula passada a gente falou sobre esse alvará. O que dizia esse alvará? Esse alvará, ele basicamente proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Quem faz esse alvará é a Dona Maria lá, a viradeira que a gente viu na aula passada, durante o período do Marquês de Pombal, perfeito? O que é interessante aqui? Ele vai permitir agora a gente instalar manufaturas. O que seriam manufaturas para a gente aqui?
termos mais atuais? Seriam fábricas? Seriam indústrias? Sim ou não? Sim? Beleza, ok. Vamos lá. Por que seria interessante o Brasil ele instalar? Por que é sempre interessante, não só o Brasil, qualquer país, se desenvolver uma questão industrial, uma questão fabril? Alguém tem alguma ideia? Independência financeira? Ok, por quê? Vamos? Perfeito, é por aí mesmo. Qual que é a situação aqui interessante? Nota, qual que é mais barato eu comprar? É mais barato eu comprar cana-de-açúcar ou eu comprar um celular? Uma comparação meio injusta até, se for para pensar, mas vamos só para pegar um exemplo, beleza? O que acontece? Um produto manufaturado, ou seja, um produto que passou por uma manufatura, por uma empresa, passou por um tipo de transformação nele, ele geralmente tem maior valor agregado, tá legal? Dessa forma, o que acontece? O país que vende matéria-prima, recurso da natureza em geral, ele vende muito barato, porque a matéria-prima é barata, beleza? O que acontece? Se o Brasil vende a matéria-prima para a Inglaterra pega essa matéria-prima, transforma num produto manufaturado, revende para o Brasil, quem está ganhando mais dinheiro com isso? A gente ou eles? Eles, beleza? O que acontece? Isso que a gente chama de balança comercial desfavorável, tá legal? O que acontece? Eu vendo um produto barato e compro um produto caro, beleza? Então, quem ganha ao longo prazo com essa negociação, com esse comércio, é o país que vende o produto manufaturado, tá legal? Por isso que é sempre interessante um país buscar se desenvolver, buscar se industrializar, buscar produzir produtos manufaturados. O manufaturado tem maior valor agregado, dessa forma eu consigo balancear a questão da balança comercial, fechou? A gente não fica tão dependente. Por que isso aqui é um problema? Porque se eu manter nessa situação aqui por muito tempo, a questão é cada vez mais eu pagar mais caro o produto de fora, e cada vez eu tenho menos dinheiro, beleza? Isso aí gera vários problemas econômicos para o país num geral, fechou? Todo mundo entendido a situação aí, rapaziada? Tranquilinho? Bem simples de entender no geral. O exemplo foi meio ruim, de açúcar com o celular, mas só para vocês entenderem aí a situação, fechou? Mas vamos lá, voltando aqui para a nossa situação aqui. Pô, Dom João VI permitiu a instalação de manufaturas no Brasil. Ok, o Brasil vai se industrializar aqui agora então? Não. Por que não? Alguém teria alguma ideia do por que não? Sim ou não? Perfeitamente, exatamente isso mesmo, tá bom? Voltando aqui, rapaziada. Por que o país não vai se industrializar nesse momento? Por que a gente não vai construir nossas próprias indústrias e vai continuar comprando o produto da Inglaterra? Eu já dei o exemplo na aula passada, vou dar o exemplo de novo para quem não estava aí. Vamos lá. Suponha que você vai comprar um celular hoje, beleza? Você vai comprar um celular novo agora. Você vai procurar um celular de qual marca? A maioria vai falar, eu quero um iPhone, eu quero um Samsung, beleza? Ok. Alguém aí quer ter um celular da Positivo? Um celular da Lenovo? Um celular da Motorola? Por que não? Por que vocês querem só o Samsung e o Apple? Porque são marcas mais estabelecidas, marcas estrangeiras, teoricamente, então elas são melhores do que os nossos? De fato, beleza? Qual que é a situação? É verdadeira essa comparação? Sim, é verdadeira essa comparação. Infelizmente, ainda os nossos celulares são muito ruins, nossos produtos eletrônicos, em geral, são muito atrasados em relação com os que a gente tem de fora. Então, nessa comparação aqui, é justo a gente escolher os de fora, beleza? Qual que é a situação? Quando a gente compra um produto de fora? Eu compro um produto de fora, eu estou mandando meu dinheiro para fora. Ou seja, eu não estou desenvolvendo, não estou contribuindo com o meu país, fechou? Aí que acontece, aí que surge a questão dos taxa de importação, taxa alfandegária e tudo mais. É para isso que serve, para proteger o mercado interno. O que acontece? Se eu vou comprar um produto de fora, eu vou ter que pagar uma taxa para o governo, obviamente, para manter parte do dinheiro aqui. Se eu mando tudo para fora, é isso que vai acontecer. O Brasil vai só ficar perdendo dinheiro e a gente cai naquela situação da balança comercial desfavorável de novo, tá legal? Nota, até hoje, até em 2026, a gente ainda tem esse certo preconceito com os produtos nacionais, beleza? Imagina agora o pessoal em 1815. O pessoal vai querer comprar produto do Brasil ou produto da Inglaterra, que é só o país mais desenvolvido do mundo? Fica injusta a comparação, tá legal? Então, se até hoje ainda existe esse certo preconceito,
Imagina naquele momento, tá legal? Inclusive, acontecem algumas coisas interessantes aqui no Brasil nesse período, que é a situação ali de o pessoal comprar produtos totalmente desnecessários para a realidade aqui, tá legal? Existem imagens, isso não é uma brincadeira, isso aqui é real, beleza? Eu não sei se está no slide, vou dar uma olhada já. Mas existem imagens do porto lá do Rio de Janeiro, do pessoal comprando casaco de inverno. Pô, casaco de inverno no Rio de Janeiro? É pegadinha. Aí, 1815, tá? 1820, 1810, por aí. Patins de gelo no Rio de Janeiro, 1810. Não tinha nem pista de gelo aqui no Brasil. E o pessoal comprava. Por quê? Porque vem da Inglaterra. Vem da Inglaterra, compra e beleza, tá legal? Era moda, compra tudo que vier e beleza. E aí acaba que a Inglaterra só mandava um monte de produtos às vezes que não condiziam com a nossa realidade, como essas roupas de frio, patins de gelo ali pra andar na neve e tudo mais. E o pessoal ia lá e comprava, beleza? Porque eles só mandavam tudo pra cá. Por quê? Se lembrar que nesse primeiro momento a gente ainda tinha um bloqueio continental. Então a Inglaterra só podia fazer comércio com o Brasil. Então basicamente todos os produtos que ela tinha para vender, ela mandou pro Brasil, beleza? E aí o pessoal aqui no Brasil foi e comprou. O pessoal era meio, pô, vou comprar um patins de gelo aqui no Rio de Janeiro, deve ser da hora, tá ligado? 1810, não tinha shopping, não tinha nada, não tinha uma pista de gelo nem nada. Então assim, totalmente um produto inútil e da mesma forma o pessoal comprava, tá legal? Então o que acontece? Junta esse preconceito, junta a supremacia lá da indústria inglesa, da grande quantidade de produtos que ela vai enviar para o Brasil, o que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso país não vai se industrializar nesse momento, tá legal? É muito mais barato agora eu comprar o produto inglês, que é um produto bom, já é um produto de qualidade, do que eu ter que desenvolver minha própria indústria para começar a vender o meu produto aqui, beleza? Então, basicamente, por conta disso, o país não vai se industrializar nesse primeiro momento, fechou? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendido, rapaziada? Ok? Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Revogação do Alvará de 73, que foi frustrado pela concorrência inglesa. A gente vai ter a fundação da Academia Militar, fundação do Banco do Brasil, imprensa régia, as duas faculdades de medicina aqui no Rio de Janeiro e em Salvador. A gente vai ter Biblioteca Real, a gente vai ter o Jardim Botânico. São todas feitas aqui, que foram feitos durante o governo aqui do Dom João VI. Inclusive, a maior parte ainda estão em pé até hoje, são pontos turísticos até hoje em dia. O Banco Central, inclusive, é o banco que existe até hoje em dia, beleza? Então, de fato, várias situações que foram feitas naquele momento existem até os dias atuais, fechou? Algumas questões interessantes também que o Dom João VI vai fazer é uma situação de infraestrutura, uma situação de desenvolver a cidade do Rio de Janeiro, tá? Porque o que acontece? O Dom João VI, quando ele vem para o Brasil, a primeira cidade que ele para é em Salvador, que é a viagem mais perto de Portugal para Salvador do que vir direto para o Rio de Janeiro. O que acontece? Ele para em Salvador e logo em seguida ele já desce para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele se instala. Por que se instala no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então ele ia ficar na capital, tá? Inclusive, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele fica no Palácio dos Vice-Reis, beleza? Vice-Reis tinha outro nome anteriormente, qual era esse outro nome? Alguém lembra? Governadores gerais, beleza? Os 3 governadores gerais, depois de um tempo vira vice-reis, ok? E aí entra uma questão mais interessante também. Quando chega o Dom João VI no Brasil, existe a necessidade de eu manter um vice-rei, de eu manter um governador geral no Brasil? Não, tá legal? Então, quando o Dom João VI chega no Brasil, acaba os vice-reis, acaba os governadores gerais, fechou? Todo mundo tranquilinho aí? Beleza? Ok? Fechou. Prosseguindo aqui. Biblioteca Real, que já comentei, a Escola de Medicina da Bahia, o Teatro Real de São João, Jardim Botânico, também já comentei. E aqui é outro ponto interessante também, a questão que eu falei sobre a reforma na infraestrutura do Rio de Janeiro. Porque o Dom João VI ele sai de Lisboa, capital de Portugal, e vem para o Brasil, uma colônia. Rio de Janeiro, colônia. Pô, qual cidade era mais desenvolvida? Lisboa ou Rio de Janeiro? Lisboa, sem condições, tá legal? O que acontece? Como ele era o rei, ele tá acostumado numa vida bem bom lá, o que ele faz quando ele chega no Rio de Janeiro? Ele começa a desenvolver a cidade do Rio de Janeiro. Ele começa a fazer obras na cidade do Rio de Janeiro. Todas essas obras que a gente comentou agora, foi ele que fez naquele período. Pergunto pra vocês, com que dinheiro? Que dinheiro ele vai usar para construir tudo isso daí? Você acha que foi barato construir o Jardim Botânico, Teatro Real, Biblioteca Real, Banco do Brasil, 2 universidades de medicina? Ele só gastou dinheiro, beleza? Tem um problema. Alguém vai ter que pagar essa conta.
Quem que vai pagar essa conta? O próprio povo do Brasil, beleza? Que a gente vai ter que pagar em imposto, fechou? Já inclusive, em 1917, a gente tem a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana é uma revolta que vai acontecer no Brasil justamente por conta desse imposto que vai ser cobrado para bancar o estabelecimento da família real no Brasil, beleza? Os caras vêm, gastam um monte de dinheiro e botam na conta dos brasileiros. O pessoal obviamente vai se revoltar, até porque uma situação ali, quem está no Rio de Janeiro vai poder se aproveitar da situação toda que está acontecendo. Mas e quem não mora no Rio de Janeiro? Só vai ter que pagar a conta, beleza? Então assim, isso gera uma insatisfação geral no Brasil e vai acabar resultando na nossa Revolução Pernambucana, beleza? Mas o momento também não vai durar muito, vai ser apaziguado bem rápido e nenhum tipo de grandes mudanças de fato, beleza? Consequências aqui da instalação: costumes importados da Europa no Rio de Janeiro, alto custo de vida, crescimento populacional no Rio de Janeiro, criação de cargos públicos para ocupar nobres, ou seja, dar cargo para os amigos ali para ganhar dinheiro, ponto final. Então, distribuição de títulos nobiliárquicos, apoio de proprietários rurais, aumento de impostos para financiar as despesas da corte. E aqui a gente tem um ponto que, de fato, vai gerar o nosso conflito, o nosso problema, beleza? 1815 acontece o outro ponto relevante para a gente da aula de hoje, tá legal? Um dos pontos altos da aula de hoje, somando com a questão da abertura dos portos às nações amigas, esse aqui também é o segundo ponto relevante para a aula de hoje, tá legal? Vamos lá. O que é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve? O que isso significa para a gente de fato? Significava para o povo daquela... Não literal, porque a população geral não vai sentir essa mudança, mas em termos políticos, em questões mais complexas ali no geral, isso aqui basicamente representa a independência política do Brasil em relação a Portugal, beleza? Por que isso é relevante? Nota, com a abertura dos portos dos nossos amigos, eu já tenho a independência econômica do país. Com a elevação do Brasil a Reino Unido, o que acontece? Agora a gente também tem a independência política de Portugal. Então nota, por que a gente ainda está preso de Portugal? A gente já é independente economicamente e politicamente de Portugal. Por que a gente vai continuar sendo uma colônia de Portugal, então? Faz algum sentido? Não faz mais, beleza? Então nota, esses dois pontos que vão levar basicamente a nossa independência do Brasil em 1822, beleza? Com o Dom Pedro I, fechou? Mas calma que a gente já vai chegar lá, tá? Só adiantando os pontos que vai acontecer, e por isso que eu tô dando bastante importância, bastante ênfase nessas duas situações. Geralmente o que cai em prova são questões relacionadas à independência no geral, e a gente tem que entender esse processo de independência. E quando chega a independência, você fala, do nada independência, ponto final. Não é que do nada, é que desde que o Dom João VI chegou no Brasil, foram tomadas medidas no Brasil que, de pouquinho em pouquinho, vai levar a nossa independência. Ele vem da liberdade econômica, depois ele permite a gente instalar manufaturas, depois ele dá a nossa independência política em relação a Portugal, e aí, quando ele vai ver, ponto, o Brasil está independente de Portugal, beleza? Então, assim, é um processo que vai durar aí, basicamente, 14 anos, né, de 1808 até 1822, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, em termos de 14 anos aí, a gente vai conquistando nosso espaço, até, de fato, a gente se tornar independente de Portugal, fechou? Todo mundo entendido, rapaziada? Beleza? Ok. Ah tá, mas por que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve? Por conta do Congresso de Viena. O que era o Congresso de Viena? Rapidamente, uma questão mais de história geral, mas só para todo mundo ficar entendido o que estava acontecendo ali. Lembra do Napoleão? O que o Napoleão fez? Ele invadiu e destronou os antigos reinos, beleza? Espanha, Portugal, todos os países que ele invadiu, ele tirou o rei e fez aquele reino virar posse da França, tá? Então, nota, não existia mais França, não existia mais Espanha, Portugal, existia território francês de Napoleão Bonaparte. Tudo que ele invadia, ele tomava para ele, beleza? O que acontece? Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, quando ele perde a guerra e ele é exilado lá, o pessoal começa a organizar esse Congresso de Viena. O que dizia esse Congresso de Viena? Os reis que perderam as suas terras, perderam suas coroas, poderiam restaurar as suas monarquias, tá? Porém, contudo, entretanto, para o rei Dom João VI participar, ele tinha que estar em terra
do reino dele, beleza? Ou seja, terra natal dele, Portugal. Só que onde que ele estava? Ele estava em Portugal ou ele estava no Brasil? Ele estava no Brasil. Como é que ele vai burlar essa situação? Ele vai levar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Dessa forma, ele consegue participar do Congresso de Viena, consegue retomar a sede de Portugal, porém, contudo, entretanto, ele acaba dando a independência política do Brasil, tá legal? Então, isso que vai acarretar na nossa independência do Brasil futuramente. Todo mundo entendido o que foi o Congresso de Viena? Bem simplesinho, só para a gente entender o que a gente precisa para a aula de hoje aqui, beleza? Prosseguindo aqui. Já em 1816, a gente tem uma missão artística no Brasil. É o primeiro momento que a gente vai ter no Brasil uma questão de arte e tudo mais, que vai vir uma missão artística francesa aqui no Brasil, inclusive um famoso aí, que é o pintor Debrecht, não sei se já ouviram falar o nome dele, um pintor famoso que teve aí, que era francês, que veio para o Brasil, para representar o Brasil no geral, tá legal? Lembrando que toda a corte que veio para cá eram pessoas eram nobres no geral, eram pessoas que tinham alguns costumes mais sofisticados, vamos dizer assim, beleza? O pessoal gostava de cultura, o pessoal gostava de arte, de literatura, então assim, com a missão artística francesa, o objetivo era esse, vir e pintar o Brasil para o restante do mundo, porque até esse momento ninguém sabia como é que era o Brasil, beleza? Então, a partir desse momento, o pessoal vem para representar o Brasil artisticamente para o restante do mundo também, fechou? Então, primeiro que isso aqui vai acontecer é com a missão artística francesa no Rio de Janeiro. Referente agora a uma política externa que o Dom João VI vai tomar quando ele chega no Brasil. A primeira que ele toma, ele nem chegou no Brasil ainda, que é decretar o quê? A anexação da Guiana Francesa. Por que ele invade a Guiana Francesa? Oi? Vingança? Todo mundo concorda com uma vingança? Nota, a França não invadiu Portugal? Nada mais justo invadir a França indiretamente, beleza? A Guiana Francesa era colônia da França, beleza? Então, dessa forma, Portugal meio que enfraquece a França ali, bem pouco, mas enfraquece, beleza? Não vai durar muito, vai ser devolvido em 1817, quando acabar o governo do Napoleão, o pessoal vai entrar em acordo, vai acabar devolvendo a Guiana Francesa para os franceses, justamente, fechou? Outra situação também interessante é a anexação da província Cisplatina. Hoje, a província Cisplatina é o que a gente conhece como Uruguai atualmente, é legal? Porém, a anexação da Cisplatina também não vai durar por muito tempo, porque já em 1828 ela vai se tornar independente do Brasil e ela vai se tornar o Uruguai como a gente conhece atualmente, beleza? Basicamente, essas duas medidas políticas externas que o Dom João VI vai tomar durante esse período, fechou? Todo mundo entende, rapaziada? Bem tranquilinho, bem light, nada demais. Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto é um ocorrido que vai acontecer em Portugal, beleza? Cidade do Porto, cidade fica em Portugal, tá? Que é a Revolução Liberal do Porto? Nota, aqui a gente já está em 1820, a gente já está quase independente de Portugal. Qual que é a situação aqui? Qual que é o rolê aqui? Os portugueses, eles estavam contentes com o rumo que a colônia estava tendo, sim ou não? Eles estavam perdendo a colônia deles. Você acha que os portugueses vão ficar felizes com a situação? Não, o pessoal vai perder de ganhar dinheiro, tá? Então, assim, para os portugueses, isso aqui é uma coisa ruim. Porém, para o Brasil era bom ou ruim? Para a gente aqui era bom se tornar independente de Portugal, tá legal? A gente estaria livre daquela questão do pacto colonial e tudo mais. Então, os portugueses revoltados com a situação, eles elegem meio que uma assembleia, e a assembleia exigia basicamente alguns pontos. Retorno da família real para Portugal e rebaixar o Brasil de Reino Unido para status de colônia de novo. A intenção dos caras aqui era o quê? Transformar o Brasil de novo numa situação colonial, fechou? Porém, contudo, entretanto, isso vai gerar conflito com quem agora? Com o pessoal que está aqui no Brasil, propriamente dito, tá legal? O pessoal que está aqui, que está desfrutando de uma liberdade política, liberdade econômica, está fazendo comércio legal com a Inglaterra. Você acha que eles querem voltar à situação colônia de Portugal? Ninguém quer mais, beleza? Então isso vai gerar um pequeno conflito
entre as duas elites aí, elite de Portugal, elite aqui do Brasil. E isso também é um dos pontos que vai levar à nossa independência, fechou? Porque aí começa a ficar um pouco mais urgente. Pô, se eu não me tornar independente agora, eu vou acabar voltando a ser colônia, beleza? Então, assim, isso acarreta ainda mais esse processo aí de independência política do Brasil. Portugal sofreu uma crise econômica e domínio inglês. A gente tem a liderança da burguesia portuguesa, que vai liderar esse momento aí também, tentar fazer com que o Brasil volte a ser uma colônia. Eles não vão conseguir fazer com que a gente volte a ser uma colônia, porém, contudo, entretanto, eles conseguem fazer com que o Dom João VI, que estava aqui no Brasil, retorne para Portugal. Porém, ele deixa uma pessoa aqui. Quem que ele deixa aqui? Dom Pedro I, beleza? Dom Pedro I, que era o filho dele, que posteriormente vai ser imperador do Brasil também, que vai ser o cara que vai decretar a nossa independência em relação a Portugal. Fechou? Objetivos aqui da Revolução. Volta de Dom João VI, uma nova Constituição, recolonização no Brasil. Em 1821, o Dom João VI volta e o Dom Pedro assume como regente. O Dom Pedro ele fica aqui no Brasil e ele assume o papel de regente no Brasil, tá? E aqui a gente se inicia de fato. Não se inicia de fato, o processo de independência já começou desde que o Dom João VI liberou os portos das Nações Unidas. Ponto final, a independência começa aí, tá? Só que quando a gente começa de fato a bater nessas teclas de independência, pô, não, a gente tem que tornar independente, é a partir de 1821 a 1822, tá? Que é quando a gente começa de fato o processo ali para se tornar independente de Portugal, ok? Cortes portugueses e parlamentos tentam recolonizar o Brasil, exigência da volta de Dom Pedro para Portugal. O pessoal já queria o Dom João VI de volta. Dom João VI voltou, agora eles querem que o Dom Pedro I volte também. Por que eles querem que o Dom Pedro I volte também? Alguém tem alguma ideia? Alguém teria alguma noção de por que eles querem isso? Perfeitamente, tá legal? O que acontece, rapaziada? O Dom Pedro I no Brasil, enquanto ele estivesse no Brasil, ele representava uma figura de autoridade no território brasileiro. Ou seja, representava uma ameaça de independência a Portugal, tá? Então o que os portugueses começam a fazer? Começam a pedir que o Dom Pedro retorne para Portugal. Dessa forma, o Brasil ele fica sem uma figura forte, sem uma figura representativa do Brasil independente de Portugal, ok? Então, dessa forma, eu tiraria a figura principal da independência do Brasil, que era o Dom Pedro I. Porém, contudo, entretanto, Dom Pedro ele vai retornar para Portugal ou ele vai ficar no Brasil? Ele fica no Brasil, beleza? O dia que ele fala, eu fico no Brasil, fica conhecido como o dia do fico, beleza? É o dia, pô, eu vou ficar no Brasil, ponto final, beleza? Em janeiro de 1822, dia do fico, beleza? Elites coloniais brasileiras aproximam-se de Dom Pedro e Dom Pedro anuncia permanência no Brasil. Aí ele chega lá e fala, ó, eu fico. Aí ficou conhecido como dia do fico, beleza? Ou seja, Dom Pedro I não vai embora para Portugal, ele vai se manter aqui no Brasil. Em maio de 1822, ele decreta essa lei do cúmplice. O que era esse cúmplice? A gente aqui no Brasil só ia seguir as ordens de Portugal caso Dom Pedro I aceitasse, beleza? Ou seja, qualquer tipo de lei, ordem, regra que viesse de Portugal só ia ser implementada no Brasil caso Dom Pedro I quisesse aceitar essa ordem, beleza? E aí, se o cúmplice. Se ele falar cúmplice, ok, tá válido. Se ele não falar, não tá válido pra gente, beleza? Ponto final, ok? Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte. Em 1822, já em agosto, tropas portuguesas no Brasil são consideradas inimigas, ou seja, o exército real português, lá os dragões reais, né, que é o exército real lá de Portugal, eles são considerados inimigos do Brasil, tá? Então muitos deles vão começar a sair do Brasil e voltar para Portugal. E em 7 de 9 de 1822, após receber uma carta de volta agora, ou vocês vão ter problema, o Dom Pedro ele proclama a independência às margens do rio Ipiranga, lá como canta no hino, certo? O Dom Pedro acaba assinando a independência do Brasil e aqui a gente rompe de fato, rompe de fato é muito forte, mas de fato agora, a partir daqui, a gente é independente de Portugal, beleza? A gente vai ter que pagar uma taxa, a gente vai ter que ser reconhecido ainda independente pelos outros países em geral, mas aqui o mais difícil já foi feito, tá legal? Nota, o que é interessante a gente notar aqui?
Foi um processo curto? Foi um processo que começou do dia para a noite? Aconteceu do dia para a noite? Sim ou não? Não, beleza? Inclusive, tudo na história é assim, nada acontece do dia para a noite, tá? Essas guerras que até no Oriente Médio, esses conflitos aí, Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, Iraque e tudo mais, tudo isso não acontece do dia para a noite. O cara não acordou, resolveu atacar Israel, atacar o Irã, invadir a Ucrânia e tudo mais. Isso aí são conflitos que vão acontecendo, pequenas coisinhas, acaba que vai acumulando. No final a gente tem um problema gigantesco, beleza? E é basicamente isso que acontece. Aqui, mesma coisa. É um processo que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, até que de fato a gente tem tudo o que é necessário para se tornar independente de Portugal, tá legal? Rapaziada, sobre esse processo até aqui agora, todo mundo tranquilo? Beleza? Só vamos para todo mundo? Fechou? Ok. Então, prosseguindo aqui. Em dezembro de 1822, o Dom Pedro ele vai ser coroado como Dom Pedro I. Lembrar que até esse período ele era regente do Brasil. Ele não era imperador, não era rei, não era nada. A partir desse momento aqui, aí de fato ele vai ser considerado imperador do Brasil. Beleza? Porém, contudo, entretanto, com a independência, a gente vai ter uma pequena dependência econômica com relação à Inglaterra. Por que essa dependência econômica? É a questão do comércio que a gente tinha. A gente comprava muito produto da Inglaterra, produto caro, produto manufaturado, produto industrializado. Enquanto que a gente vendia para fora? Produto agrícola, produto básico, produto primário, beleza? Produto que não tem muito valor agregado. Dessa forma, quem está ganhando dinheiro com esse comércio mesmo? Inglaterra. E a gente está perdendo, tá legal? Isso é óbvio, isso sempre acontece. Essa nossa independência econômica com a Inglaterra vai manter esses laços entre Inglaterra e Brasil por bastante tempo, tá? Inclusive até a questão ali da Lei Áurea, propriamente dito, a gente vai falar bastante sobre essa relação entre Brasil e Inglaterra. Todas as questões ali referente a fim da escravidão no Brasil são pressões que vão vir da Inglaterra. A gente vai ter bastante conflito com o inglês, inclusive. Vai ter questão Christie, vai ter várias leis, sexagenário, a lei do ventre livre, até chegar, de fato, ali na Lei Áurea. Vai ser um processo bastante demorado, tá? O Brasil se torna independente em 1822. A escravidão no Brasil acaba quando? 1888. Então, assim, é um processo bastante demorado até conseguir chegar aqui nessa situação de fim da escravidão no Brasil. Mas isso tudo por conta dessa dependência que o Brasil tinha com a Inglaterra, beleza? E só lembrando uma última vez, a Inglaterra não queria o fim da escravidão porque ela era boazinha. Ela queria o fim da escravidão para ter mercado consumidor, beleza? Todo mundo entende isso daí também? Tranquilão? Fechou? Ok. O Brasil, para se tornar de fato independente de Portugal, ele vai ter que pagar uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas pela independência. Pergunto para vocês, o Brasil tinha dinheiro para isso? Não. Quem que vai pagar isso? A Inglaterra também. Então, nota. A gente já estava devendo para a Inglaterra. Portugal já devia para a Inglaterra. Aí a gente vai pegar mais um empréstimo para a Inglaterra para pagar Portugal. A Inglaterra tá bem na fita, beleza? A gente está devendo muito. Portugal está devendo muito. Então, assim, a Inglaterra nesse período da história, de fato, não tinha como bater de frente, beleza? Era um país muito forte economicamente. Vou falar. Cara, eu não vou saber exatamente a conversão para os dias atuais, mas eu sei que o Brasil não tinha esse dinheiro. Beleza? Então a gente teve que pegar esse empréstimo aí para poder pagar, de fato, essa dívida aí. Fechou? Questão interessante aqui agora. Pô, a gente já é independente de Portugal. Por que eu tenho que pagar, então, esses 2 milhões para Portugal? Alguém teria alguma ideia do porquê que eu vou ter que pagar essa diferença? Sim? Portugal não tinha aceitado? Por aí, tá legal? O que acontece? Portugal não reconhecia ainda a independência do Brasil. Qual que é o grande problema aqui pra gente? Por que eu quero tanto que Portugal reconheça a minha independência? Perfeitamente. É basicamente a situação. Enquanto Portugal não reconhecer a independência do Brasil, os outros países da Europa, eles também não vão reconhecer a independência do Brasil. Eles vão considerar a gente como uma colônia revoltada, uma colônia recusa ali, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente paga essa dívida, eles reconhecem nossa independência, os outros países começam a fazer comércio, começam a ter relações com o Brasil, diplomáticas, econômicas e tudo mais, porque agora todo mundo vai reconhecer que a gente, de fato, é independente de Portugal, tá legal? Todo mundo entendido por que a gente tem que pagar essa dívida, por que a gente paga essa dívida? Fechou? Beleza? Ok.
E aqui a gente chega numa situação bastante interessante, tá legal? Por mais que quando a gente para pensar na questão histórica, esse momento foi importante para o Brasil? Pô, com certeza, tá legal? Independência do Brasil. Pra gente hoje ser independente, isso aqui teve que acontecer lá atrás, tá legal? Então, é de fato um marco histórico para nossa história. Porém, contudo, entretanto, para a população do Brasil naquela época, isso mudou alguma coisa? Isso significou alguma coisa? Sim ou não? Não mudou absolutamente nada, beleza? Então, isso vai gerar não gera nenhum conflito nem nada tipo, mas isso de fato é um problema quando a gente para pra pensar, legal? Porque o que acontece? Para a população, para o cidadão ali que vive de trabalho e tudo mais, tem que trabalhar e tudo mais, isso não vai significar nada, não mudou nada para esse cara, tá? Tá, a gente é independente, mas e aí? Continua a mesma coisa. O mesmo pessoal continua com as mesmas terras, toda a situação de latifúndio, agroexportação, monocultura, escravidão continua no Brasil. Então, assim, ok, no papel é bonito, mas na realidade mudou alguma coisa para o brasileiro? Sim ou não? Não muda nada, tá legal? Isso vai começar a mudar com o passar do tempo e que a gente vai conseguindo leis ali, questões sociais e tudo mais, questão de carreira de trabalho, que vai vir mais futuramente também. Depois, futuramente também o Brasil se industrializa. Então, assim, por mais que, ok, a gente é independente, é importante, sim, mas para o momento não significou lá muitas coisas para a população naquela época, beleza? Isso é um ponto interessante da gente notar durante o processo de independência, fechou? Sem participação popular no processo de independência, a aliança circunstancial de interesse de Dom Pedro I das elites brasileiras para manter seus privilégios. Ou seja, quem vai encabecear esse momento de independência é o Dom Pedro I junto com a elite do Brasil. Ou seja, o pessoal que tinha posse, o pessoal que tinha terra, o pessoal que tinha escravo, esse pessoal da elite, beleza? Para esse pessoal, ok, agora eles veem diferença. Eles vão poder comercializar com quem eles quiserem. Eles sim vão sentir diferença. Porém, para um escravo lá que trabalha, para um cara assalariado, para um cara que vive de comércio ali, vai mudar muita coisa? No geral, não, beleza? Então, é um ponto interessante para a gente notar. E isso, com o passar do tempo, obviamente, vai gerando problemas sociais que, com o passar do tempo, a gente vai resolvendo, beleza? Aí tem uma charzinha referente a isso aí. E aí, o que vai mudar na nossa vida? Pô, a gente sempre entende, mas o que muda pra gente? Nada, beleza? Essa é uma situação interessante que acontece naquele período, mas só pra gente ficar atento aí com isso aí que acontece, fechou? Pessoal, no geral, alguém ficou com alguma dúvida sobre a matéria de hoje, sobre a aula de hoje? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara para todo mundo? Somente dando uma passada rapidamente de novo pela matéria, para a gente finalizar de fato. Quais são os grandes pontos da aula de hoje? Quais são os pontos mais importantes da aula de hoje de fato? São dois. Abertura dos esportes e... Oi? Elevação Brasil a Reino Unido. Por quê? Porque esses dois pontos são os mais importantes. Que é isso que vai levar a nossa independência propriamente dito, beleza? Isso que vai levar a independência do Brasil propriamente dito. Questões interessantes aqui também sobre o período joanino no Brasil. Quando a corte ela vem para o Brasil, vem muitas pessoas, se eu não me engano cerca de 4.000 pessoas que vêm para o Brasil, eles vão se alocar na cidade do Rio de Janeiro. E eles vêm e fazem toda aquela reforma que eu já comentei com vocês, uma reforma estrutural no Rio de Janeiro, para o pessoal vir morar aqui. Porém, tem uma questão bastante interessante, que é onde que esses caras vão ficar? Onde eles vão se alojar? O rei, ele vai ficar no Palácio dos Vice-Reis, no final, ok? Mas e toda a corte que veio com ele? Toda essa corte vai ficar alojada próximo ao Palácio do Vice-Rei. Então, o que acontece? Nesse período, o pessoal que morava perto do Palácio do Vice-Rei vai ser expulso das suas casas para o pessoal que está chegando poder se alojar, tá legal? Isso infelizmente aconteceu de fato. O pessoal perdeu suas casas ali para dar situação ali, para dar espaço para o pessoal da corte que está chegando, fechou? Então, isso aí é uma questão bastante interessante que aconteceu naquele período. Primeira vez que acontece algo desse tipo ali aqui no Brasil, no geral, beleza? Isso aí vai gerar uma certa expansão do Rio de Janeiro, uma certa expansão para algumas áreas também que não são lá tão ideais. E aí a gente pode começar a entender um processo ali de surgimento dos morros, das favelas no geral, dos cortiços também que vão surgir ali num período futuro. São áreas mais
periféricas ali do Rio de Janeiro no geral, que surge mais ou menos por conta disso daqui também, tá legal? Isso aqui tem uma certa culpa ali no cartório, fechou? Outras questões interessantes também, referente principalmente a Portugal e Inglaterra, beleza? Quando a gente tem independência, a gente não continua falando mais de Portugal. A gente vai começar a falar mais de Inglaterra e Brasil, que vai ser muito mais relevante pra gente nos períodos futuros, tá legal? No primeiro reinado, na regência, no segundo reinado, depois lá na República também. Na República a gente nem fala tanto, mas mais nesses outros períodos aí anteriores, beleza? Muito questão que eu já comentei. Questão, a pressão ali em cima da escravidão que a Inglaterra lutava contra, tá? A gente já viu a questão da Revolução Industrial, a gente já falou sobre essa questão do porquê que ela era contra a escravidão, ela precisa de mercado consumidor. Adianta eu abrir uma empresa, abrir um comércio, se eu não tenho para quem vender? Não adianta, tá legal? Por conta disso ela começa a lutar, basicamente o mundo inteiro, para o fim da escravidão, fechou? São os pontos principais que a Inglaterra vai ficar pressionando essa tecla por bastante tempo. Uma questão interessante é que isso vai gerar conflito entre o Brasil e a Inglaterra, porque diversas vezes a Inglaterra vai pressionar o Brasil pelo fim da escravidão e o Brasil não vai atender essa lei. Inclusive a gente tem a lei para inglês ver. Vocês já ouviram falar na lei para inglês ver? O que diz essa lei? Fim do tráfico do transatlântico, tráfico transatlântico negreiro. Só que de fato isso continua acontecendo, beleza? Até o momento que a Inglaterra falou, não, beleza, se não parar, ok, então eu vou fiscalizar o mar agora, eu vou ficar patrulhando o mar para acabar com essa situação aí, fechou? Isso vai gerar alguns conflitos entre Inglaterra e o Brasil, que propriamente dito. A gente vai ter a questão Christie também, posteriormente, a gente vai comentar provavelmente na próxima aula, a gente vai comentar sobre a questão Christie, mas rapidamente só para ficarem atentos. Questão Christie, já tinha essa tensão pelo fim da escravidão, e a gente vai acabar prendendo os ingleses que fez umas bagunças no Rio de Janeiro, a gente vai prender eles. A Inglaterra vê que a gente prendeu eles vêm para tentar resgatar, e aí a gente tem um conflito com a Inglaterra, a gente corta as relações com a Inglaterra por conta desse conflito que teve por alguns anos, até depois retomar essa situação aí, beleza? Então, não vai ser uma situação somente amigável entre Portugal, entre Brasil e Inglaterra. A gente vai ter momentos de altos e baixos aí, no geral. A gente pode pensar também na própria Guerra do Paraguai, que vai acontecer posteriormente. A Guerra do Paraguai é Brasil, Argentina, quem mais? Uruguai e Paraguai. Guerra do Paraguai, tem que ter o Paraguai no meio, beleza? São 3 contra 1 aqui nessa guerra. São quem contra quem? Brasil, Argentina e Uruguai contra Paraguai. É justa a guerra? Não, no geral não, beleza? Ainda mais quando a gente conta com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra vai financiar o armamento para esses países para lutarem contra o Paraguai no geral, tá? Então, a aliança entre Brasil e a Inglaterra vai durar bastante tempo, vai ter pontos altos e baixos, mas sim, vai sempre contar ali com o apoio da Inglaterra. Principalmente a gente pensa em questão de financiamento, questão de empréstimo, porque depois vai cobrar com juros, e aí quem ganha é eles, tá legal? Então, fiquem atentos com essa situação aí, fechou? Rapaziada, sobre a aula de hoje é isso, a gente falou basicamente tudo que a gente tinha para falar sobre período junino. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Alguém não ficou claro alguma coisa para alguém? Todo mundo tranquilo? Fechou? Então, é isso aí, rapaziada, fechou? Valeu! Atenção, Slot, professorada, os alunos agradecem a sua aula. Urra! Eu que agradeço, rapaziada. Beijo.